Bom, eu achava que minha vida era muito difícil até conhecer a história de um cara chamado David Goggins. Bom, é um livro de um cara que eu já li um tempo atrás, que foi o cara, assim, a história do cara que fez eu mudar meu pensamento sobre muita coisa. A história do cara é fora da curva, tá? E, bom, eu vou ler uns tópicos que eu fiz aqui, que eu botei ele no computador, que eu achei interessante. E, bom, quem é David Goggins? David Goggins é um ex-SEAL da Marinha Americana, ultramaratonista, recordista mundial em barras fixas, tá? Bom, o cara, ele teve uma vida muito sofrida, vamos dizer assim. Viveu uma infância marcada por abusos, racismo, pobreza e obesidade, tá? Ele transformou a vida dele em disciplina. Ele transformou a dor da vida dele em disciplina e a raiva em força mental. A mentalidade que esse cara tem é fora da curva, tá? No livro dele, ele é dito como um dos caras mais durões do mundo. O cara é fora da curva. Ele tem 2 livros escritos. E o segundo dele é Nunca é Hora de Parar. Mas o primeiro livro é o melhor que tem, né? O primeiro livro se chama Can't Hurt Me, ou Nada Pode Me Ferir. É uma autobiografia misturada com um guia de desenvolvimento mental. Tem gente que diz que é coach, mas ele não é coach, tá? E o livro não é de autoajuda. É um livro para te inspirar e te motivar a querer mais, buscar mais, fazer coisas por ti, né? Cada capítulo é um desafio, seguido de uma lição prática. Ele te passa ensinamento, ele te passa coisas que ele mesmo vivenciou, né? Fala sobre limites mentais, disciplina brutal, responsabilidade pessoal e autossuperação. Frases marcantes dele: a dor é fraqueza deixando o corpo, e você tem que construir a sua própria armadura mental. Bom, o David é fora da curva. Se vocês forem ler o livro dele, que eu indico, na verdade, é um livro sensacional, que tu lê parece que é coisa de filme. Eu mesmo li e teve alguns trechos do livro que eu confesso que eu me emocionei, porque o cara tinha tudo pra dar errado na vida, mas o cara se superou e chegou onde chegou por ele mesmo, sozinho, esforço e determinação fora da curva. E o livro ali, eu botei assim, ó, como esse livro impactou na minha vida, né? Eu parei de me vitimizar, eu parei de me vitimizar e assumi o controle sobre os meus hábitos, sobre as coisas que eu faço, sabe? Percebi que a minha mente sempre me dá uma saída fácil. Eu aceitava. Às vezes a gente costuma aceitar as coisas, né? Porque a gente ouve uma voz aqui. O próprio David fala que tem uma voz aqui que a gente tem que controlar, a gente tem que ignorar essa voz, a gente tem que lutar contra. A gente tem que... como ele fala, criar uma mente blindada. Tu tem que fazer um esforço a mais para as coisas, ó. Entendeu? E outra coisa ali, ó. Passei a fazer o que era um incômodo, que não é o caso, mas é o que tá ali, né? Acordar cedo, treinar mesmo cansado, estudar mesmo sem vontade. Então, é fazer coisas desconfortáveis virar confortável. Tu tem que te sentir confortável no desconforto. O próprio David fala isso. Tem diversos vídeos dele pelo YouTube, pelo Instagram e outras plataformas. O David, ele fala muito sobre isso, que a gente tem uma capacidade muito absurda que a gente não usa, que a gente deveria usar, né? Que a gente está usando uma capacidade baixa, que todo mundo tem um potencial a mais para ser usado e a gente não usa. A gente está desperdiçando a nossa vida com coisas pequenas, né? E a gente poderia estar fazendo muito mais, né? Não é sobre motivação, é sobre disciplina. Aprendi a conversar comigo mesmo, como o Goggins faz no livro, e isso mudou minha atitude.
É conversar, é tu encarar a realidade e ver alguma coisa. Não, peraí, isso aqui me incomoda, eu vou dar um jeito de mudar. Não, isso aqui tá difícil pra mim. Eu vou no difícil, eu tenho que fazer isso aqui, eu tenho que me esforçar mais, me determinar mais. Focar mais nisso aqui. Né? As lições principais que quero compartilhar. A mente para antes do corpo. Você pode suportar muito mais do que imagina. Que o próprio David faz. Ele diz que quando hoje ele é ultramaratonista, ele corre quilômetros e quilômetros. Né? E ele fala que chega um momento que a gente está correndo e o corpo vai querer parar. Né? Mas tu pode ir muito mais além. A gente tem um superpoder, sabe, que tá meio adormecido dentro da gente, que a gente tem que se superar, entendeu? Cara, assim, ó, só lendo o livro dele, o livro do cara é sensacional, a história do cara é sensacional, e fazer uma avaliação brutal e desconfortável, mas necessária. Ninguém vai vir te resgatar, ninguém vai vir me resgatar, ninguém resgata ninguém. Você precisa ser seu próprio herói, entendeu? Às vezes eu tinha um pensamento assim em relação a essa frase. Ninguém vai fazer por mim o que eu preciso fazer. Eu tenho que fazer por mim mesmo, para mim mesmo, seja lá para o que for na vida, sabe? É mais ou menos isso, sabe? E os limites estão na mente, só você pode enfrentá-los. Tipo, aqui tem sempre uma vozinha que vai querer te botar para baixo. Autossabotagem, é isso, sabe? A gente tem que lutar contra isso para que isso não tome conta da gente, sabe? A gente não pode aceitar viver tipo como ele mesmo diz, viver uma vida, vamos dizer assim, vazia, pequena, fútil, sabe? A gente tem que fazer algo por nós mesmos, né? Fazer o desconforto virar confortável, né? A gente tem que concluir desafios, né? E coisas, seja lá o que for. Se tu tem que estudar, estuda. Senta, estuda, lê e faz. Eu tenho que treinar, eu vou treinar. Com dor, com frio, com calor, com chuva, seja lá o que for. Mas eu tô com preguiça. Vai com preguiça. Entendeu? Faz o que tu precisa fazer. Faz isso. Isso vai te tirar de uma vida estagnada, de uma inércia, e tu vai te movimentar. Tu vai ver o quão bom é isso. Eu vejo muito vídeo sobre o Goggins, sobre pessoas que leram os livros dele e que mudaram, e as pessoas passam a ter outra mentalidade, né? Porque ele te inspira a fazer as coisas melhor, ele te motiva, ele quer que tu busque as coisas. Teve um vídeo que eu vi de um rapaz que pediu ajuda pro David Goggins, e o David Goggins disse: não, eu não posso te ajudar, só tu mesmo pode te ajudar, só tu mesmo pode fazer por ti o que tu precisa fazer, entendeu? É mais ou menos nessa pegada. Às vezes parece uma coisa tão simples e é óbvia, né? Mas é mais ou menos por aí, né? E como tá ali, e aqui para encerrar, como tá no vídeo, como tá nos tópicos, ele fala ali no livro, né? Se tu te sente estagnado, esse livro é justamente para ti. Ele não é gentil, ele não vai te fazer carinho, ele é sincero, ele é verdadeiro, ele vai te ajudar, ele vai te cutucar nos pontos fracos de ti. Tu vai ler, tu vai te entender. E como o David Goggins me ensinou que eu não preciso ser como ele, ninguém tem que ser igual a ele. Ele não é um super-herói, ele não é um semideus como ele fala, mas eu preciso ser a melhor versão de mim mesmo. E uma frase que ele diz
que a massa, ele fala. Em todos os vídeos que ele se propõe a fazer, e ele solta uma frase que é impactante, que é aquele que, como é que eu vou dizer assim, ele usa, né? Ele chama de, ele fala a frase stay hard. Stay hard. E eu fiz uma tatuagem no meu braço, só que eu botei em português. Mantenha-se firme, mantenha o foco e apenas faça. Ou seja, stay hard, stay focused e just do it. É isso.